Resumo da aula síncrona sobre histologia do sistema urinário, iniciando pela parte renal. Então, esse é o comecinho, né, daquela aula que eu dei de sistema urinário. Começando, eu vou falar muito rapidamente, assim, sobre algumas estruturas visíveis a olho nu, digamos assim, que a gente deve reconhecer para compreender melhor a histologia. Então, os rins, eles têm uma cápsula fibrosa bem fina. Eles têm um hilo, que é por onde entram e saem as estruturas. Nesse hilo, então, a gente tem, por exemplo, a pelve renal, né? A artéria e veia renais, nervos também. Então, é como se fosse a porta de entrada e saída também, né, do rim. Temos córtex, que é essa porção que tem essa espessura aqui. A medula já é o restante daqui até aqui. Então, o parênquima renal é dividido em córtex e medula. As pirâmides, que são as estruturas triangulares aqui, ou cônicas ou piramidais mesmo. É bem na hora da aula que começa um barulho, né? Impressionante. Raios medulares, que eu vou explicar o que são, né? Mas que são, rapidamente introduzindo aqui, são essas imagens, sabe? Retinhas aqui que a gente vê nesse diagrama, nessa ilustração. E eu vou explicar depois por que elas são assim, por que tem essa imagem. A pelve e os cálices, né? Os cálices são aqui essas regiões onde a medula acaba desembocando, né? Então, tem um cálice menor e o cálice maior. Os menores drenam para os maiores e os maiores drenam a urina para a pelve. A papila renal, não é renal mesmo, que é a extremidade aqui, né, da pirâmide, e é justamente onde o limite mesmo aqui do parênquima, e a partir daqui começa, né, uma espécie, digamos assim, gotejamento de urina para dentro dos cálices, né, é a partir da papila. Seio renal, o seio renal também é uma área que eu vou explicar direitinho, numa figura maior. E temos os lobos renais, que são essas estruturas aqui que estão nessa linha tracejada, que seria a pirâmide e o córtex que circunda ela. Continuando, os rins têm esse formato, né, em grão de feijão. Então, uma porção convexa e outra côncava, onde fica o hilo, certo? Quando a gente vê o corte, né, do rim, a gente tem aqui as pirâmides, como a gente viu naquele esqueminha, naquela ilustração. A gente vê o córtex, né? Aqui, esse espaço todinho aqui, preenchido por estruturas como vasos sanguíneos, pelve, cálices, e por essa gordura aqui, a gente chama de seio renal. A gordura que está presente aqui no seio renal, a gente chama gordura do seio renal. Por exemplo, quando existe uma atrofia do parênquima, a gente tem uma impressão que a gordura do seio renal aumentou. Então, o interessante dessa gordura do seio renal é observar que ajudar a gente a fazer o diagnóstico, às vezes, de uma atrofia renal que não estaria tão bem visível se não fosse uma proeminência dessa gordura do seio renal. Continuando, não leve em conta, né, o tumor que está aqui, né, que é essa estrutura vegetante aqui.
Eu não achei uma figura melhor. Mas a gente tem também uma grande quantidade de gordura, que é a gordura perirenal. Então, essa gordura perirenal, nela, né, a gente tem também imersa a glândula adrenal ou suprarrenal. Então, a gente vê que existe bastante gordura, e isso aqui é uma peça cirúrgica, provavelmente. Geralmente, uma nefrectomia vem assim, né? Por tumor, vem um pedaço do ureter, o rim com tumor e a gordura do adrenal também e a gordura perirenal todinha. Aqui costuma vir também. A cápsula renal, como eu disse, é uma cápsula fina, facilmente destacável, então a gente geralmente destaca quando recebe, né, uma nefrectomia, por exemplo, para observar como realmente é a superfície, né, renal, se não tem cicatrizes, se não tem uma superfície meio granulosa, que também tem uma explicação patológica para isso, mas eu só quero mostrar, né, em relação à histologia mesmo, que a cápsula renal é uma cápsula fina, que tem uma porção mais externa, né, e uma mais interna. A externa, a gente vê aqui em azul um predomínio mais de colágeno e fibroblastos, enquanto que a porção mais interna, a gente vê em rosa, né, e um pouquinho de azul, né, que é o colágeno, e o em rosa são as células que predominam aqui, que geralmente são miofibroblastos, né. Acredita-se que essa composição ajuda a conter de alguma maneira, né, provavelmente não tão muito eficaz, mas diferenças, né, de extensão do parênquima renal, por exemplo, numa situação de hipertensão arterial, né, uma crise hipertensiva mais grave. Então, esses miofibroblastos poderiam se contrair em situações como essa, né? E a parte externa geraria uma contenção mais fibrosa. Mas como vocês veem, é uma cápsula muito fina, né? Então, assim, não, essa função não é exatamente uma coisa muito eficaz. O hilo renal, como eu falei, é onde entram e saem estruturas, seria então essa região aqui, né? A porta do rim, como poderíamos dizer. Então, essa fissura, né, seria onde entram e saem as estruturas. O córtex e a medula, a gente já viu ali, e tem uma particularidade, porque tem uma parte do córtex, né, que o córtex seria aqui, mas o córtex ele se aprofunda na região que anatomicamente é medula. Então, histologicamente, a gente vai ver que essa região que a gente chama de coluna renal ou coluna de Bertin, ela histologicamente é parecida com o córtex aqui. É como se fosse mesmo o córtex se derramando aqui do ladinho da medula. Mas, anatomicamente, a gente não considera isso como córtex, tá? Então, para fins de topografia mesmo, tá do jeitinho que tá aqui. E isso é medula, incluindo a coluna renal. E o córtex seria essa parte mais externa. Mas, como eu disse, futuramente a gente vai ver que isso aqui tem a mesma histologia da parte externa. A gente vê as pirâmides, as papilas, que seriam essas extremidades das pirâmides, né? Aqui orifícios de alguns cálices menores de pirâmides que a gente não está enxergando, né? Tá em terceira dimensão, estariam posteriormente. E os raios medulares são essas faixas, né? Mais claras. Aqui a gente vê umas alternância entre faixas claras e faixas escuras. As escuras seriam mais pela presença de vasos interlobulares, que a gente vai ver, e as mais claras são as projeções, destacam mais as projeções retas que a gente vê
estruturas retas do córtex. Aqui a gente está vendo o seio renal, né, que eu já delimitei no slide anterior, e a gordura do seio renal. Então, vamos continuar. É mais ou menos a mesma estrutura, acho que não tem nada nesse slide. Ah, sim, o lobo. Bom, já vou falar do lobo porque ele já é visível assim, né, a olho nu também. Então, é uma estrutura macroscópica que a gente pode delimitar através de uma pirâmide e de todo o córtex que a circunda, né? Eu sei que aqui a gente chama de medula, mas a gente sabe que o tecido histológico é cortical, por isso que a gente fala assim, a pirâmide e o córtex circundante, né? É meio confuso isso, se vocês forem ler nos livros, né, a gente tá vendo, olha, medula renal, córtex renal. Mas aqui, quando eles descrevem, eles falam mesmo assim, a pirâmide e o córtex circundante. Dessa forma, tá chamando isso aqui de córtex também, né? Então, espero que tenha ficado claro que a gente chama essa faixa de córtex mesmo, só essa faixa externa, embora histologicamente essa faixa das colunas aqui sejam idênticas ao córtex. E muitas vezes os livros fazem uma certa confusão, chamam isso aqui, né, às vezes nessa situação de descrição de lobo, de córtex, tá? Espero que não fiquem confusos. Então, mais uma vez, córtex é só essa porção aqui, ó. É essa porção. Oficialmente seria isso, anatomicamente. Medula é tudo que tá pra dentro aqui, né? Dessa linha até aqui. A parte do parênquima só. Então, a medula está nessa faixa. Tudo isso é medula. Mas, histologicamente, cada coluna de Bertin dessa, cada coluna renal, se assemelha à região cortical. Aqui, então, eu falo exatamente sobre isso, que a coluna renal é um tecido cortical que se estende à medula. A pirâmide seria um tecido medular, né? Que tem um formato de pirâmide mesmo. E os raios medulares são essas faixas retas, né? E alternadas em termos de cores, que parecem, né? Dá a impressão que partem da medula como se fossem raios de um sol, né? Então, por isso que eles chamam de raios. Então, aqui a estrutura do lobo renal, o próprio livro, se não me engano, do Histologia do Ross, compara com uma casquinha de sorvete, né? Então, a pirâmide seria a casquinha e o sorvete, incluindo a parte que se derrama, o córtex. Então, isso é pra gente lembrar o que é o lobo renal. É a pirâmide e o córtex circundante. O ideal é que esse sorvete tivesse vindo até aqui, né? Eu até dei uma puxadinha aqui, tentando, mas não ficou muito bom. Então, seria a pirâmide mais o córtex circundante. Isso é um lobo renal. Os lobos renais são facilmente visíveis nos rins fetais, porque a gente vê as segmentações direitinho aqui na superfície, assim, ó. Eu acho que eu não tenho slide disso. Alguns adultos persistem com essa lobulação fetal, né? Não é nada anormal, não, mas alguns podem persistir. Já começando numa fase mais microscópica, né, numa visão mais micro, a gente tem o néfron. O néfron tem um corpúsculo renal, as porções contorcidas e retas dos túbulos, até esse túbulo aqui, que a gente chama de conector. Seria uma pequena porção de túbulo que na verdade, eu considero a parte final do túbulo distal, mas eles gostam de chamar isso aqui de túbulo conector. Tem livros que até chamam de túbulo coletor, né? É um pouco confuso, como eu falei em aula para vocês.
eles não mostram, nunca vi uma figura mostrando os túbulos coletores, só existem descrições. Inclusive no livro de fisiologia, parece muita descrição do livro do Junqueira, né? O livro do Guyton. Então, por exemplo, eles costumam chamar de conector que conecta o que seria o túbulo distal ao ducto coletor, que é esse aqui. Então, vários túbulos conectores juntariam para formar um túbulo coletor. E aí o túbulo coletor é que viraria um ducto coletor. Então, eu só consigo, baseado nos esquemas que a gente vê, imaginar que, inclusive, eu acho que um dos livros dá essa sensação mesmo. Ó, túbulo, né? Tá vendo? Chamando aqui, já tá chamando de túbulo coletor. E, inclusive, eu acho que, eu não sei se é o Guyton, que dá a impressão que a parte cortical é chamada de túbulo e a medular de ducto. Enquanto que, por exemplo, no livro do Ross, a gente chama tudo isso aqui de ducto coletor. Então, mais pra frente eu vou falar a nomenclatura que eu prefiro usar, que descomplica um pouco disso, sabe? Porque eu acho isso bem complicado. Mas voltando aqui, se a gente considerar isso como um túbulo conector, uma conexão entre o néfron e o ducto coletor, como seria o que o Ross fala, a gente tem essa porção aqui com o néfron, e quando a gente junta o néfron, o túbulo conector e o ducto coletor, a gente tem o túbulo urinífero. Então, a gente tem vários níveis, assim, que a gente pode falar de unidade funcional, né? Então, a menor possível que a gente pode imaginar é o néfron propriamente dito. Quando a gente pensa em um néfron e a sua conexão com um ducto coletor, a gente chama de túbulo urinífero. Então, um néfron e sua conexão com o seu ducto coletor. Mas se a gente imaginar que todos esses aqui são conectores de outros néfrons, e tem vários aqui, né, imaginando em terceira dimensão, a gente já entra num novo conceito que seria o de lóbulo renal, que é o ducto coletor, mais todos os néfrons que drenam nele. Então, tem vários níveis, assim, descritivos, como se fossem vários níveis de unidade funcional, né? Aqui está, então, aquele esqueminha, eu acho que esse esquema é do Ross, eu acho. Então, a gente tem o corpúsculo renal, aí vem o túbulo contorcido proximal, depois vem o túbulo reto proximal. Essas variações aqui também, essas descrições variam de livro para livro, tem que ter muito cuidado para não confundir na hora de estudar, né? Eu vou usar esse tipo de nomenclatura aqui. Então, a gente tem um túbulo contorcido proximal e isso não muda muito. O que muda muito é essa porção espessa e reta aqui, fina, né? Que os livros às vezes fazem um pouquinho de confusão. Então, a gente pode chamar essa porção de túbulo reto proximal, que é o túbulo retilíneo aqui que vai até a medula, de ramo espesso descendente da alça de Henle. Aí, consideraria isso aqui como se fosse alça de Henle, e isso seria a porção espessa dela, né? Aqui seria a porção delgada da alça de Henle. Nos néfrons mais altos, ela é curtinha. Aí tem a voltinha em grampo de cabelo e já vem um outro túbulo reto. Esse túbulo reto já seria equivalente ao túbulo reto distal. Mas também você pode chamar de ramo espesso ascendente da alça de Henle. Mais ou menos da junção desse túbulo reto distal com a sua porção proximal, o
túbulo distal, ele vai se aproximar do corpúsculo renal para formar a mácula densa. Então, continua depois o túbulo contorcido distal, e aí seria aqui, né, que eles gostam de chamar de túbulo conector, né? E aí vem, para mim, eu gosto de chamar desde essa porção aqui de ducto coletor, até lá embaixo. Então, o ducto coletor, para mim, é daqui até lá. Alguns livros, como eu já falei, acabam chamando a porção cortical de túbulo coletor, como se fosse, estivesse recolhendo, o túbulo coletor recolhendo várias porções de túbulos conectores, ou seja, de néfrons. E só quando está na porção medular começa a chamar de ducto. É uma questão de espessura, né? De ducto mesmo, porque histologicamente o túbulo aqui, a porção final do túbulo reto, aliás, do túbulo contorcido distal e do tal do túbulo conector que eles gostam de falar. O que eles chamam às vezes de túbulo coletor e ducto coletor é muito parecido. Histologicamente são as mesmas células, funcionalmente também. Então eu não vejo por que ficar complicando e falando todos esses detalhes, tá? Além disso, clínicos, né, nefrologistas, clínicos, gostam muito de chamar só túbulo coletor. Eles não falam muito ducto coletor, eles falam túbulo. Túbulo para tudo isso, tá? Então, existem essas diferenças que às vezes na hora de estudar vocês podem ficar confusos. Eu espero que tenha ficado claro. Então, eu chamei aqui, ó, um túbulo conector, eu pus entre aspas por conta dessa questão de que para mim você poderia muito bem chamar de porção final, porção distal, terço distal do túbulo contorcido distal. Porque histologicamente ele é parecido já com o que eles chamam de conector, né? E com o ducto coletor. Então não tem muito porquê ficar complicando, eu acho. Mas é claro, quem descreve, né? Gosta de ser bem detalhado e tudo mais. Mas eu acho que para fins didáticos, do jeito que eu falei, já tá suficiente. Então vamos combinar que para mim, assim, eu vou falar a partir de agora isso aqui de túbulo contorcido distal. Eventualmente eu vou falar conector, porque eu vou precisar dessa informação, mas a maioria das vezes eu vou chamar essa parte final aqui de túbulo contorcido distal mesmo. E daqui para frente eu chamo de ducto coletor e pronto, fica mais fácil. Eventualmente eu vou ter que usar a palavra conector, porque eu vou precisar dessa informação do finalzinho aqui, e um livro fala assim, eu tenho medo que vocês fiquem confusos, tá? Continuando, só uma particularidade, olha só, a topografia é interessante. Você tem algumas regiões contorcidas e os corpúsculos, e elas tendem a se agrupar, enquanto as porções retas também tendem a querer ficar mais próximas. Então, existe como que eu posso dizer, uma organização estrutural muito bem trabalhada aqui, sabe? Muito bem definida. Então, por isso que a gente vê aquelas linhas na porção cortical, porque a gente vai entender que são as porções retas. Isso é o raio medular. Todas as estruturas retas do córtex tendem a se agrupar no raio medular. E a medula também tem umas diferenças, né? Então, por exemplo, tem uma porção que a gente chama de medula externa e medula interna. A gente até vê a olho nu diferenças de coloração mesmo. Quanto mais aqui pra dentro, sabe, menos sangue tem, então a tendência a ficar mais claro na porção próxima à papila. A porção cortical recebe muito, muito, muito mais sangue, e os livros realmente falam que o córtex é mais avermelhado, né? Mas na prática, a maioria das imagens que a gente vai ver, inclusive dos esquemas, eles colocam a medula mais escura, né? Mas vocês têm que lembrar que, na teoria, a maior parte do sangue vem pra cá, pro córtex, né? E, além disso, olha,
a faixa externa da medula, que é uma porção mais externa da medula externa, seria uma concentração de estruturas espessas. A faixa interna da medula externa concentraria as estruturas espessas, né, da alça de Henle, as estruturas delgadas da alça de Henle e o ducto coletor. Enquanto que a medula interna teria ductos coletores e só porções finas de alça de Henle dos néfrons mais baixos, que são esses néfrons justamedulares. São eles que mandam essas alças de Henle bem lá profundo. Então, é isso que daria essa diferença também estrutural de divisões da própria medula. E, então, as pirâmides, como eu falei, são formadas por túbulos retos, né? Ou seja, porções retas dos túbulos, que a gente também pode chamar de ramos espessos da alça de Henle, pelos ductos, que são retos, né? Por excelência, não existe parte contorcida de um ducto coletor. E os vasos retos, né? Que é a tal vasa reta, que é uma porção de capilares que tem um aspecto bem peculiar, a gente vai ver isso. Então, os raios medulares, eu só achei uma foto bonita aqui no rim animal. Por isso que tem uma medula tão grande, é um rim unilobar, né? Porque o número de lobos é igual ao número de pirâmides. Então, esse é um rim unilobar de um animal que eu não sei qual é. E aqui o que eu quero mostrar são essas faixas claras e escuras, né? Essa alternância. Essas faixas mais claras correspondem aos raios medulares, que é como se fossem projeções de medula vindo para cá. Eu digo medula no sentido de que parece mesmo, a olho nu, raios que partem da medula. Além disso, ó, porque parece que continua, tá vendo? Além disso, a gente tem a alternância com áreas mais vermelhas, que seriam porções de vasos interlobulares, né? Artéria interlobular, veia interlobular, que estão concentradas nessas faixas vermelhas. E também nessa região mais vermelha tem o labirinto cortical. E o labirinto cortical seria a porção que não tem raio medular. Então, onde não tem raio medular é labirinto cortical. E o que tem no labirinto cortical? Somente corpúsculos e porções contorcidas, tanto do túbulo distal quanto do proximal. Então, o que tem no labirinto cortical? Porções contorcidas, que a gente vê nessa baguncinha aqui, e os corpúsculos, tá? Então, nessa imagem, olha que interessante, a gente vê os raios, são raios mesmo, né? É como se fossem estruturas retas da medula partindo para o córtex. É uma impressão, porque na verdade vem do córtex para a medula. É uma continuação de estruturas retas que vão até a medula. Enquanto que essas porções aqui, ó, mais claras, ó, essa aqui tá muito grande, é porque não pegou o raio medular. Então, não vou mostrar essa. Aqui, aqui. Então, essas porções mais claras que tem corpúsculos são os labirintos corticais, tá? Então, olha, a gente vê facilmente aqui. A linha tracejada é a divisão entre o córtex e a medula. E aqui eu destaquei alguns raios medulares. Nesse slide eu mostro justamente o labirinto cortical, né? Ele se alterna com os raios medulares e tem corpúsculos e túbulos contorcidos. Olhando aqui, olha que interessante, a gente vê exatamente isso, ó. Nos raios medulares a gente tem porções retas, nos labirintos corticais, corpúsculos renais e porções contorcidas. Então, a gente vê aqui bem facilmente essa divisão. Então, olha como é bem estruturado e bem organizado o parênquima renal, né? Um parênquima renal normal é exatamente assim, totalmente separadinhas as estruturas.
Aí a gente lembra daqueles esqueminhas, né? Então vai vir um cortical fazer umas voltas aqui e, né, aliás, os túbulos contorcidos fazem voltas aqui. Quando eles entram no raio medular, eles se tornam ramos espessos, retos. Para quem tem alguma dificuldade de enxergar ou às vezes de memorizar, o labirinto cortical lembra macarrão com almôndegas, não lembra? Ó, almôndegas e o macarrão cozido, tá? Eu tinha uma certa dificuldade de mostrar isso na aula presencial, então dessa vez eu resolvi fazer esse slide mais didático, digamos assim. E a porção de raio medular é o macarrão cru, né? Então a gente tem a alternância de labirinto cortical com raio medular. Lembra desse aqui, ó, labirinto cortical, macarrão com almôndegas, raio medular, macarrão cru. E o que seria o lóbulo renal que eu já falei lá no comecinho? O lóbulo renal, a gente não vê limites, né, externos, a gente só sabe dizer que, ó, já adiantando, essas porções mais dilatadas aqui do raio medular, geralmente são ductos coletores. Então, um ducto coletor e todos os néfrons que drenam nele, que a gente não sabe exatamente quais são, a gente supõe, né, que seria mais ou menos a metade de um labirinto cortical, metade do outro. Então, a gente supõe que esses aqui vão drenar, e a gente não sabe se é nesse, né? Vamos supor que sim. Então, digamos que nesse ducto coletor aqui, que ficou tudo torto, né? Nesse ducto coletor aqui, ó, esses néfrons estão drenando nele, vamos supor. A gente não tem como ter certeza e acompanhar direitinho. Então, seria isso, mais ou menos, a imagem de um lóbulo renal. É claro que tem muito mais néfrons do que isso, né? Então, o lóbulo renal seria um ducto coletor e também os néfrons que drenam nele. Mas também há descrições um pouco mais amplas, que seria a imagem do raio medular, aí pegaria vários ductos coletores, vários, né? O raio medular e o córtex circundante. Daria mais ou menos a mesma coisa, né? Porque aí seriam vários ductos coletores com os néfrons que drenam neles. Fim das contas, é muito parecido. Eu já vi os dois tipos de descrição. Então, eu gosto de falar os dois para não ficar, depois na hora de estudar, a gente fica meio atrapalhado. Ah, a professora falou isso, no livro tá isso, no outro livro tá diferente. Além disso, a gente, quando imagina o ápice da pirâmide, que tudo isso aqui chega lá na medula, e tem a medula, que eu não mostrei a imagem de medula ainda, já estou mostrando direto a extremidade dela, mas no final da pirâmide a gente vê mais estruturas mesmo de ducto coletor e, na verdade, quando chega, tá vendo aqui no final, os ductos coletores acabam se tornando muito poucos. Então é que, na verdade, vários ductos vão se reunindo e caindo nesses aqui, que estão em menor número e são mais amplos. Ou deveriam estar parecendo mais amplos, pelo menos. Então, concentram em alguns ductos mais dilatados e em menor número, aqui na papila, todos os ductos coletores da medula. E eles vão drenando nesses ductos mais dilatados. A gente chama eles de ductos papilares ou ductos de Bellini. E se você chamar isso aqui, essa porção final de ducto coletor, não está errado também. Histologicamente é muito parecido, né? Seria a junção de alguns ductos coletores, o ducto papilar. E o ducto papilar tem seus orifícios, né? As aberturas que vão gotejando aqui a urina. Então, aqui são esses orifícios. Na microscopia de varredura, a gente chama de área cribriforme. Sobre a vascularização, eu sei que o professor de de fisiologia já falou mais detalhes, então vamos só relembrar rapidamente. A gente tem a artéria renal, ela vai se segmentar e a gente tem os segmentos renais, que é um outro conceito que vocês podem
provavelmente já vão ver ou em anatomia, ou em fisiologia, ou em ambos. E aí depois, e aí são as artérias segmentares, né? Aí essas artérias segmentares emitem, hoje eu tô toda atrapalhada. Emitem artérias menores, que seriam as interlobares, né? Estão entre os lobos renais. As interlobares fazem essa voltinha aqui, né? Elas fazem essa voltinha. Quando elas fazem essas voltinhas, elas passam a se chamar artérias arqueadas ou arciformes. As artérias arqueadas ou arciformes, elas vão emitir ramos. São justamente os ramos que vão passar entre os lóbulos renais que a gente acabou de ver. Então, seria a artéria interlobular, né? E, na verdade, a gente vê aquela alternância de raio medular, vaso interlobular, raio medular, vaso interlobular. O raio medular clarinho e os vasos interlobulares, que estão juntinhos, tá vendo? Eles ficam mais vermelhinhos, por isso a gente vê aquela imagem bem clara da alternância. Eu estou falando dessa alternância, tá vendo? Então, as porções mais vermelhas aqui são os vasos interlobulares, artérias e veias. E as porções mais claras, geralmente, concentram mais estruturas retas, né? Mas também na periferia da estrutura reta e um pouco junto aqui com os vasos, estaria o labirinto cortical. Então, continuando a artéria interlobular, ela vai emitir uma arteríola. Essa arteríola é a arteríola aferente, né? Ela que vai entrar no corpúsculo renal e emitir vários capilares, alças capilares. Bem agora a furadeira começou de novo. Então, as alças capilares vão depois se juntar na arteríola eferente, que é essa que está saindo aqui. E a arteríola eferente, né, eu não falei, né, mas todo mundo já sabe, as alças capilares chamam glomérulos, né, ou alças glomerulares. A arteríola depois se torna eferente, que é essa daqui, né. A arteríola eferente, ela costuma dar os ramos peritubulares. Esses ramos peritubulares são os ramos que vão geralmente nutrir, né, os túbulos e o parênquima que está aqui, o estroma, digamos assim, também participam, aliás, são importantíssimos, né, em relação à modificação da urina que acontece nos túbulos, né, para trocas de íons, né, secreção, reabsorção de água também. Então, esses são os capilares extremamente importantes nessa porção, nessa fase em que a urina está sendo modificada nos túbulos, incluindo a alça de rim. Só que nos néfrons justamedulares, que tem essas porções longas, né? Principalmente, né, nos justamedulares, que tem essas alças bem profundas, vão lá embaixo da medula, a gente costuma chamar esses capilares peritubulares de vasos retos, porque eles têm uma importância adicional, né? Eles têm a importância de serem participantes na questão da concentração da medula. A medula, ela fica mais concentrada em solutos à medida que você vai para a direção da papila. E isso é importante para concentrar a urina. Então, esses vasos retos, nessa arquitetura, nesse aspecto aqui justamente reto, aqui acompanhando as alças finas, é que vão ajudar muito nessa manutenção da hipertonia da medula. Hipertonia? Isso, medula hipertônica, melhor falando. Aqui ele divide como
como se os vasos retos não fossem vasos peritubulares. Não tem problema, é um jeito diferente de raciocinar, tá? Então, vocês vão ver descrições que falam assim, os vasos peritubulares, sendo tudo isso e chamando os vasos retos de um nome especial de vaso peritubular, tá? Já tem livros que falam de peritubulares só esses e chamam esses de vasos retos. Enfim, quando se trata de rim, eu nunca vi tanta diferença de descrição como a gente vê entre os livros. Enfim, de novo, teremos agora a parte venosa. Chegando agora na veia interlobular, que estaria aqui, né? Depois de vários ramos, a gente chega na veia interlobular e todo o caminho de volta tem os mesmos nomes até a veia renal. Então, nessa imagem aqui, a gente consegue enxergar, como eu falei, a olho nu, esses tracejados, né, vermelhos, alternando com os raios medulares. Nessas áreas claras, a gente tem o interior das áreas claras, né, seria um predomínio mesmo de estruturas retas, que é o raio medular propriamente dito, mas na periferia teríamos um pouco de labirinto cortical, inclusive um pouco aqui junto com esse parênquima que contém os vasos interlobulares. E a gente vê aqui bem mostrado, né, que os raios medulares continuam aqui com as estruturas retas da medula. E aqui os vasos retilíneos dessa região são aqueles vasos, ramos da arteríola eferente, que a gente chama de uma forma especial como vasos retos. Começando agora a ver o corpúsculo renal, o corpúsculo é formado pelo glomérulo, que é esse conjunto de alças glomerulares. Temos um polo vascular, que é onde a gente tem justamente entrada e saída das arteríolas. Temos um polo urinário, que é onde essa cápsula que a gente está vendo aqui dá origem justamente ao túbulo contorcido proximal. A cápsula que eu acabei de mencionar é a cápsula de Bowman, que tem 2 folhetos. Um folheto é esse constituído por células pavimentosas, que é o folheto parietal da cápsula de Bowman. O outro folheto são essas estruturas aqui, essas células que estão abraçando os glomérulos, essas estruturas aqui, ó, que emitem raminhos. Tô passando em cima delas, né? Então, são essas regiões aqui, ó, que não dá pra ficar circulando isso. Elas emitem esses ramos como se fossem perninhas de uma aranha, né? Abraçando os capilares. Esses são os podócitos, ou folheto visceral da cápsula de Bowman. Então, entre o folheto visceral e o folheto parietal, a gente tem um espaço, que a gente chama de espaço de Bowman, né? E esse espaço, a gente tem nele, não tá mostrando aqui, mas mais concentrado aqui nessa região, a gente tem, na verdade, nesses espaços aqui, que não tem nada, o mesanjo, que eu vou explicar o que é um grupo de células e sua matriz. Ela preenche, né, o mesanjo preenche esses espaços vazios, mas essa parte todinha aqui fica livre, essa parte de fora. É nessa parte que o filtrado, né, o ultrafiltrado glomerular vai cair, né, ela vai preencher esse espaço aqui. Então, nessa imagem a gente vê bem, né, geralmente o polo vascular é o polo em que os glomérulos estão encostadinhos, assim, tocando a cápsula. A parte livre, em algum lugar que não aparece, vai ter o polo urinário. Nem sempre o corte histológico vai mostrar o polo urinário, né? Ou seja, na verdade, não vai ver aquela imagem do túbulo proximal em todos os cortes de corpúsculo a gente pegar numa lâmina. Aqui a gente tem, falando bem assim, no geralzão, os glomérulos e os podócitos, que eu não vou mostrar agora. Tem também as células mesangiais aqui no meio. E aqui o espaço que eu falei, que é onde o ultrafiltrado
vai cair, né? Ele vai preencher e também um pouco desses espaços vazios aqui, né? Então, o ultrafiltrado desses capilares vai caindo aqui, esses espaços que a gente não vê célula nenhuma. Aqui a gente vê uma célula pavimentosa, que são as células pavimentosas, o epitélio simples pavimentoso da cápsula de Baumann, né, da folheto visceral ou parietal. Iniciando agora o aparelho de filtração renal. O que seria o aparelho ou barreira de filtração renal? É uma estrutura extremamente complexa, de vários níveis, em que a gente tem barreiras físicas e barreiras elétricas, né, cargas elétricas negativas, que vão ajudar a selecionar o que deve passar do capilar para o espaço de Baumann, espaço urinário, e o que deve ficar no capilar, né? Então, nesse primeiro nível, né, que é a filtração, a gente tem que ter essa seletividade. Algumas substâncias passam e outras não. Aqui, então, a gente vê num primeiro nível o endotélio desse capilar e a gente já vê que ele é todo fenestradinho. A gente vê orifícios aqui, né? Cada orifíciozinho desse, a gente tá vendo que é uma fenestra. Então, o capilar é fenestrado, mas ele não tem diafragmas. Então, existe a ausência de diafragmas no capilar dessa região do corpúsculo, o que não acontece nos capilares tubulares, né? Então, fenestrado sem diafragmas é aqui no corpúsculo mesmo, nos glomérulos. A membrana basal glomerular contínua e espessa, que seria a fusão das lâminas basais dos capilares e dos podócitos, e o folheto visceral da cápsula de Baumann, que são os podócitos, que são aquelas células que abraçam os capilares glomerulares, que parecem umas aranhinhas abraçando os capilares. Entre os prolongamentos dos podócitos, a gente tem a chamada fenda de filtração. Os próximos slides eu vou explicar mais lentamente, com detalhes, os vários níveis da filtração. Então, a gente tem aqui as fenestras, que são os orifícios, ó, capilar, com suas fenestras, só que elas não têm diafragmas. Aqui, um outro nível de filtração, que seria a membrana basal glomerular, que é contínua, ela não tem orifícios. E aqui a gente tem os podócitos, ó, um terceiro nível que o sangue tem que passar para ser filtrado. Observem que entre os prolongamentos dos podócitos, o podócito é essa célula, é o corpo do podócito que emite esses prolongamentos primários, secundários. O último nível de prolongamento se chama pedicelo. Então, esses pedicelos, eles se interdigitam, né, entre podócitos vizinhos, eles vão se interdigitando e formando essas fendas, né, que a gente vê em corte como essas áreas entre dois prolongamentos aqui, ó, essa areazinha aqui é uma fenda, essa é outra fenda, essa é outra fenda, e aqui a fenda seria essa área vermelha aqui. Então, as fendas são chamadas fendas de filtração. Então, nós já vimos 3 níveis aqui, né? Capilar, fenestrado, membrana basal glomerular e a fenda de filtração. Na fenda, ainda tem uma outra estrutura que a gente vai ver que consegue ainda selecionar melhor, que é o diafragma da fenda de filtração. Então, nessa microscopia de varredura, a gente vê claramente, né? Outra confusão que alguns livros fazem, diferença de descrição de um para outro, é sobre esses prolongamentos. A gente vê aqui, por exemplo, que ele nomeou o primário e o secundário, e eu até concordo, né? Que o primário é esse, o secundário é esse. Então, a partir do secundário é que saem os pedicelos, segundo essa foto e essa descrição aqui. Eu acho que essa foto é do Ross, não tenho certeza. Um outro livro que eu li, não sei se é o Gartner, não sei,
que fala que o secundário seria o próprio pedicelo. Não importa, tá? Saiba que emitem prolongamentos cada vez menores e que o último nível de prolongamento seria os pedicelos. Tem esse nome específico. E aqui a gente tem a fenda de filtração, o espaço entre a interdigitação, né, interdigitação entre pedicelos de podócitos vizinhos. Na micrografia eletrônica, a gente também consegue ver o corpo do podócito e os pedicelos. Ó. Então, os pedicelos, eles estão aqui interdigitados, né? E aqui uma alternância, né? Entre pedicelo e um espaço. Pedicelo e espaço. Esse espaço é a fenda de filtração, que a seta está mostrando. Vamos olhar mais de perto? Então, ó, lembrando que aqui dentro é o capilar, que tem uma hemácia, né? Então, vai ampliar essa foto, que é a mesma foto anterior. Olhando aqui o espaço que eu falei, que eles chamam de FS, de Filtration Slit, que é a fenda de filtração. Aqui o pedicelo, e tem esse pequeno risquinho, ó. Esse risquinho não é um capricho da foto, ele existe mesmo, e esse risquinho aqui é o diafragma da fenda de filtração, que eu falei que existe, já mostrando aqui a membrana basal glomerular, que tem 3 camadas, e um pedaço aqui do citoplasma da célula endotelial com a sua fenestra, que não tem diafragma, tá vendo? Não tem nenhum tracinho aqui. A membrana basal glomerular é um outro nível importante de filtração, porque ela tem uma característica tanto de uma barreira física quanto de uma barreira de cargas, né? Então, ela tem vários componentes, como esses que estão listados aqui, e o colágeno tipo 4 seria a parte principal da estrutura, como se fosse uma estrutura, como se fosse uma trama, né? Uma trama, um arranjo em trama, né? Como se fosse trama de tecido, né? E essa trama seria uma barreira física. Então, numa trama de tecido, a gente olhar um pano assim, né? Que a gente consegue enxergar um pano mais grosseiro, como tipo um pano de prato. A gente consegue enxergar a trama direitinho e pequenos orifícios, né? Entre as linhas. Então, seria parecido com isso, essa barreira física, né? Então, já é um filtro além. Além disso, do filtro físico, temos outras componentes, que são esses que tem o asterisco, né? Como os proteoglicanos de paransulfato, que vão dar uma carga negativa para essa membrana basal. Uma coisa que eu não falei é que o glicocálix aqui do citoplasma da célula endotelial também tem, acaba retendo algumas partículas e tem carga também negativa. Mas é uma coisa um pouco mais leve, não seria algo tão importante quanto a carga negativa que a gente encontra aqui na membrana basal glomerular. Essa carga negativa barra moléculas pequenas que têm carga negativa e que poderiam passar no filtro físico, nesses orifícios aqui do capilar, né, nas fenestras, na fenda de filtração. Então, eles passariam por serem moléculas muito pequenas, mas como são negativamente carregadas, são repelidas. E aí não passa. Ou pelo menos passa muito, muito pouco. A gente imaginando que essa membrana basal é uma fusão de lâmina basal do capilar com a lâmina basal dos podócitos, então a gente vê essa estrutura fazendo como se fosse uma porção trilaminar, né? 2 lâminas basais fundidas. A fusão está exatamente na lâmina densa aqui. Então, justamente nas lâminas mais claras, que são as lâminas raras, a gente tem também, que é onde a gente tem esses polianiânios do heparansulfato, que tem essas cargas negativamente carregadas. Então, são 2 camadas ricas em cargas negativas.
E como eu falei, a trama de colágeno 4 seria um filtro físico que impediria a passagem de moléculas e proteínas acima de 70.000 Daltons. Então, nessa foto a gente vê claramente as lâminas raras. A interna seria a que está voltada para o capilar, a lâmina rara externa é a que está voltada para os podócitos e a lâmina densa aqui no meio. E aí, lembrando agora de novo, a fenda de filtração com o seu diafragma, tá? Essa membrana da fenda de filtração, ou diafragma da fenda de filtração, tem essa estrutura aqui, que é uma estrutura bastante complexa, que tem um arranjo molecular, forma um arranjo que lembra um zíper. O zíper no sentido de ter uma densidade central, mas seria um zíper que nas laterais, essas áreas claras, assim, nesse cinza meio azulado aqui, seriam orifícios, tá? Orifícios formados por esse arranjo dessa proteína avermelhada, que se ancora nos filamentos de actina aqui dos pedicelos e forma essa trama bem peculiar e bem complexa. Essa proteína se chama nefrina, né? Então é a proteína principal do diafragma da fenda de filtração. Alterações nessa proteína geram distúrbios da membrana basal glomerular no geral. Então tem vários níveis de filtração e vários níveis em que a gente pode também ter algum tipo de doença. Membrana basal, se tiver algum problema na membrana basal, a gente tem problemas, o que a gente chamaria de uma glomerulopatia relacionada à membrana basal. Aqui também temos glomerulopatias por mutações, por exemplo, na nefrina. Nos pedicelos também tem alterações, então a lista de glomerulopatias é enorme. Tem outras proteínas que participam da estrutura também, mas basicamente a nefrina com esse arranjo alternado aqui com a NEF1 e NEF2, tá vendo? Formando esses pequenos orifícios. Imagine que esses pequenos orifícios aqui do zíper, né? Esses azuis acinzentados aqui, eles podem alterar de tamanho. Então, seria um novo nível de filtração e eles abririam, fechariam de acordo com a contração dessa actina dos pedicelos. Então, aqui esse nível de filtração é bem menorzinho, né? E também conseguiria, de alguma maneira, regular a passagem de moléculas menores. Então, esse esquema mostra bem a barreira, só para terminar e resumir a questão dos fenestras dos capilares, né? Então, olha, proteínas grandes, células, plaquetas, não vão passar, muitas vezes, nem nesse nível aqui dos capilares das fenestras. Mas as pequenas proteínas passam. Aí a gente tem que começar um nível de filtração que, fisicamente, né, a gente já sabe que bloqueia as maiores 70.000 Daltons, mas tem as menores que isso, que passariam, inclusive, na trama de colágeno aqui, dessa membrana basal glomerular. Então, a carga negativa presente aqui ajuda nesse aspecto de repelir os ânions, né? Os ânions, as moléculas carregadas negativamente, elas não passariam, seriam repelidas, enquanto as positivas passariam tranquilamente. Aqui a gente tem, então, os pedicelos com a fenda de filtração. O diafragma da fenda não está representado aqui. Bom, para terminar essa parte da aula passada, da aula síncrona, a gente parou em mesanjo, né? Então, o mesanjo seria a membrana basal glomerular delimitando um espaço, né? Além de delimitar e conter a parte interna. Imagina essa porção vermelha todinha aqui. Então, na porção interna dela, a gente tem os capilares. De fora da membrana basal glomerular, a gente teria os podócitos. Então, além disso, a gente tem uma porção delimitada por essa membrana basal que vai, em regiões que não tem capilares,
gerar alguns espaços vazios, entre aspas, né? Que estariam vazios, mas não estão devido à presença de um outro grupo celular, que são as células mesangiais, né? Meso de meio, anjo de vaso. Então, está no meio dos vasos, dos capilares. Então, o mesanjo, ou célula, seria na verdade a célula mesangial mais essa matriz amarelada, que é a matriz mesangial. Olhando aqui, eu vou explicar melhor com uma foto maior, mas olhando aqui a gente consegue enxergar um pouco melhor. Aqui está mostrando justamente essas células que se concentram em regiões que a gente tá vendo, ó, esse aqui é um capilar, esse aqui é outro. Aqui tem uma área maciça, né? Então a gente vai ver numa foto um pouco maior, que é nessas áreas que as células mesangiais vão se concentrar. Então, quando a gente imagina as células mesangiais, a gente vai sempre pensar nas regiões sólidas, tá? Procurar células mesangiais, a gente procura sempre uma porção em que tem um acúmulo celular, células muito acumuladinhas assim, formando estruturas sólidas com uma matriz permeando. Então, é uma célula mesangial geralmente. Mas a célula mesangial ela não fica só dentro do corpúsculo, a gente tem as células mesangiais extraglomerulares, que eu também vou falar na próxima aula, que participam do aparelho justaglomerular. Quando a gente pensa nas funções das células mesangiais, então elas são várias, tá? Mas uma função extremamente importante seria a fagocitose, pinocitose de resíduos que acabam sendo filtrados, mas ficam presos aqui dentro da membrana, né? Imagina aqui nessa região, ó, aqui tem uma fenestra, né? Aqui nessa região aqui, bem na beiradinha, não consegue ir para o espaço aqui de Baum, né? Acaba ficando uma proteína, às vezes até um imunocomplexo, alguma coisa presa que saiu por aqui, por a fenestra daqui e caiu aqui nesse espaço. Então, algumas estruturas ficam presas aqui. E mesmo as que se prendem aqui, essas células são capazes de fazer uma limpeza mesmo dessa região dos capilares glomerulares, né, da fenda, das fendas de filtração, todo o espaço aqui que poderia acumular substâncias que ficariam, entre aspas, agarradas, presas aqui em alguma porção da fenda de filtração, podem ser limpas, né, pode ter um clearance dessas substâncias, um clareamento, uma limpeza pelas células mesangiais. É uma função extremamente importante, né? Porque não é muito incomum que haja essa situação. O suporte estrutural é óbvio, né? Tem um suporte físico da própria célula ali para dar apoio para os capilares, para os podócitos e também pela matriz que ela produz. A secreção também de várias moléculas, não só essas, né, mas várias moléculas que estão relacionadas também à resposta à lesão glomerular. Então, muitas vezes é o mesanjo mesmo que vai se encarregar de, após uma lesão, conseguir fazer algum nível, né, de reparo. Não dá para fazer um reparo numa estrutura como seria num túbulo, né? Um túbulo ele consegue fazer um reparo bem parecido com o que era antes, né? Mas a célula mesangial consegue, às vezes até atrapalha um pouco, que ela prolifera muito, produz muita matriz e isso com o tempo, com o passar dos anos, se a lesão for prolongada, geraria um problema. Mas no geral, com situações patológicas esporádicas, bem pontuais, ela consegue resolver bem a questão da resposta à lesão. E também contratilidade seria uma função, já que elas têm actina, têm capacidade contrátil, poderiam regular o calibre dos capilares, né? Eu tô mostrando o podócito toda hora, a mesangial é essa.
Toda vez essa foto me confunde, desculpa. A célula mesangial tá aqui dentro da membrana basal, né? E o podócito tá do lado de fora. Então, poderia ajudar a contrair, né, os capilares glomerulares, por exemplo, que estivessem muito estendidos numa situação de excesso de pressão, excesso de volume, e poderia fazer o caminho contrário também. Então, eu vou parar essa aula por aqui e na próxima aula eu continuo a partir de túbulos proximais.